Recebi um e-mail de alguém do Irã, acredite se quiser, um não-judeu no Irã, e essa pessoa disse: Onde eu estou não tenho Wi-Fi. É muito difícil para mim acessar para ouvir suas aulas. Então eu tenho que sair escondido de casa para ir tipo a uma LAN house. Eu não sei exatamente como isso funciona, não sei se é monitorado ou vigiado, ou seja lá como for. Preciso ir escondido a uma LAN house e usar o Wi-Fi deles para ouvir sua aula, mas só posso fazer isso na manhã de quinta. Por favor, faça o upload o quanto antes. Eu percebo que tem algumas pessoas que esperam pela aula e estão se colocando em perigo só para ouvir a aula. Meu convidado de hoje é um rabino de Nova York que está ensinando Torá, a Bíblia, em árabe, e de alguma forma seus ensinamentos agora estão sendo acompanhados em todo o mundo árabe, até mesmo dentro de mesquitas. Não por debates ou política, mas apenas ensinando a Torá no idioma deles. E o que está acontecendo em seguida é algo que ninguém esperava. Rabino Urilat, muito obrigado por estar aqui. Oi, tudo bem? Obrigado por me receber. Você já imaginou que suas aulas de Torá seriam assistidas dentro de mesquitas? Nem passou pela sua cabeça essa ideia? Eu só estava tentando ensinar, ainda estou tentando ensinar para minha comunidade e, obviamente, para os judeus ao redor do mundo. Nunca esperei que isso chegaria tão longe quanto está chegando. Quando foi o momento exato em que você percebeu, uau, isso é maior do que eu imaginava? Foi por volta de 2009 quando começamos a colocar nossas aulas no Facebook. 2009, 2010. Isso realmente não ganhou força até o ano anterior à pandemia, tipo, levou cerca de 10 anos. Em 2019, recebi uma mensagem de um cheque em uma mesquita e ele me disse que gostaria de usar minhas aulas no sermão dele toda sexta-feira. Você me permitiria fazer isso? Eu disse, me explique exatamente como é, e ele respondeu, eu tenho uma TV de tela grande e mostro suas aulas. Você fala em árabe e insere algumas palavras em hebraico. Se meu público não entender o hebraico, posso traduzir para o árabe sem problemas. Só peço esse favor. Não desvie do que digo, fique só com a verdade, sem acrescentar seu raciocínio, lógica ou entendimento. Pode usar minha aula, mas apenas siga o que ensino. Não exagere e não enfeite, apenas atenha-se a isso. E desde então, ele tem mantido contato comigo e às vezes me manda e-mails. O que que isso significa e como você correlaciona isso com o Alcorão e com o Novo Testamento? Sim, nós tentamos descobrir juntos, mas desde então percebi que pessoas ao redor do mundo estão assistindo. Então, quando você ouviu isso, quando soube que um cheque no Egito estava ensinando sua Torá, o que passou pela sua cabeça? Como isso fez você se sentir? Inicialmente, isso me fez sentir orgulho, porque veja, nossa Torá é a verdade, e a verdade se espalha como fogo em palha, e as pessoas estão com fome, as pessoas estão com sede, as pessoas querem a verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo mostrou que preciso ter mais cuidado com o que digo. Sabe, preciso deixar minha política de lado, não tenho ódio, Deus me livre, e focar só no texto. Por isso, sou muito cuidadoso com o que digo. Desde então, Como você começou a dar aulas em árabe? Talvez conte um pouco sobre o seu histórico para a gente. claro, então eu nasci em Damasco, Síria. Nós saímos de Damasco, Síria, em 1984, 85. Viemos para Estados Unidos. Eu fui criado, obviamente, em yeshivás, sem saber uma palavra de inglês, porque, como você pode imaginar, só falava árabe em casa. E, claro, eu me adaptei e me estabeleci, e graças a Deus foi muito fácil fazer amigos. Conforme cresci, desenvolvi paixão pelo ensino. Eu formava grupos para ensinar o que sabia e o que aprendi com meus rabinos. E em um Shabat, em um sábado, eu estava sentado estudando por conta própria. Foi quando meu primo se aproximou de mim e perguntou: O que você está estudando? E eu disse: Sim, estou estudando meu próprio lance, sabe? Minha própria coisa. Você gostaria de participar? Ele disse: Claro, ele gostou. Outras pessoas viram nosso estudo e passamos a ter aula na casa dele às quartas-feiras. E meu pai, de abençoada memória, costumava vir e trazia suas bandejas de legumes, seus lanches e seus biscoitos. E lotamos a casa dele, começamos com 3, 4 pessoas e depois lotamos a casa dele com 50 pessoas. Depois expandimos para uma sinagoga e desde então começou em árabe. E desde então eu disse, sabe, por que não? Vamos fazer uma aula semanal? Então começamos a fazer uma aula semanal na segunda e na quarta-feira e no Shabat no sábado, e isso foi até 2019. Então pensei, por que só dou aulas em árabe? Posso dar em inglês também, já que minha língua materna é árabe. Eu também sei inglês, como você pode ouvir, e começamos a dar aulas em inglês, e agora eu dou aulas em inglês e em árabe.
Mas, por algum motivo, o árabe é mais popular porque acho que tem um nicho. E não há muitos rabinos por aí falando em árabe. É isso. Em resumo, Existem outros rabinos na sua região? Ou que você conheça, que estejam dando aulas em árabe? que eu saiba, não. Quero dizer, você tem esses homens que o que eles aprendem, eles repassam, mas não. Eu não quero parecer que estou me gabando agora ou sendo arrogante, mas não da forma complexa e intrincada como damos nossas aulas. Porque eu pego todas as fontes, faço minha pesquisa e trabalho extensivamente na aula para torná-la uma aula de 45 minutos a 1 hora. Todo mundo que sabe árabe está dando a aula em 5, 10 minutos. E curiosamente, eles pegam meu material e depois passam como se fosse deles. E eu sei disso porque alguém que vem à minha aula na quarta-feira à noite vai a uma sinagoga diferente no Shabat. E ele disse: Sabe, esse cara está usando seu material e nem todo mundo sabe. Eu disse: Não me importo. Não recebo royalties nem créditos aqui. Não me importo. Até onde sei, sou o único aqui ensinando isso em árabe. Agora, você sabe de quais países as pessoas estão te ouvindo? Sim, eu sei, porque as estatísticas aparecem no YouTube. O país número 1 de onde eles estão ouvindo é a Síria. Acho que eles se identificam porque eu sou da Síria, então acho que eles se identificam comigo. Síria, Egito, Líbano. Engraçado, alguém acabou de me mandar mensagem do Líbano. Acredite se quiser, eu também tenho no Marrocos. Eu não consigo entender de jeito nenhum o árabe do Marrocos, mas eles entendem. Veja, meu dialeto, o dialeto levantino de Damasco, é muito fácil e compreendido por todos. Então eles conseguem me entender, então eles me ouvem no Marrocos, me ouvem na Tunísia. Na Tunísia eu tenho muitos seguidores, e claro, também na Arábia Saudita. E aí você tem em Israel, todos os judeus que falam árabe que estão em Israel me ouvem. Na Argentina, no Panamá, no Brasil, em todo lugar, todo dia aparece um novo país. O que estão dizendo sobre suas aulas e o que elas trazem para eles? O que aparece nos comentários? Então, 99% dos comentários são todos positivos. Obrigado por nos iluminar. E agora vemos a verdade. Vemos que os judeus não são quem aprendemos desde pequenos que os judeus eram. E porque o meu lance é, eu fico fora da política. Zero. Qualquer um que me perguntar sobre o que está acontecendo em Gaza e você roubou a terra de Israel, eu fico bem longe disso. Porque qual é o sentido de sequer falar sobre isso? Estou aqui para espalhar amor, não estou aqui para espalhar ódio, nem política, nem nada disso. Então, 99% dos comentários são todos positivos. Muito obrigado. Temos um novo entendimento, uma nova perspectiva, trazendo um pouco de luz. Você tem os 0,00001% que dizem: você roubou nossa terra, devolva para nós, você está matando nossas crianças. Onde? Às vezes eu ignoro e rio porque sei que é tudo bobagem, mas sim, 99% das vezes é tudo positivo. E eles apreciam o fato de eu falar na língua deles. Por algum motivo, mesmo quando eu dou minhas aulas aqui em Nova York, obviamente as pessoas que vêm para minhas aulas de árabe entendem inglês. Mas por algum motivo, simplesmente flui melhor, soa melhor em árabe, sabe? A língua materna, que é a primeira língua que você aprende. Tudo soa melhor nesse idioma. Então eles apreciam o fato de eu falar em árabe. É, parece que quando você fala na língua deles, isso meio que quebra barreiras. Essas pessoas estão te assistindo abertamente ou em segredo. Você acha que há lugares onde teriam problemas por te ouvir? Curioso você perguntar, pois realmente recebi um e-mail. Dou minha aula semanal na quarta à noite e costumava procrastinar dizendo que subiria o conteúdo na quinta de manhã, à tarde ou à noite. Qual é o problema? Eles acabam recebendo atrasado. Então, até que eu recebi um e-mail de alguém do Irã, acredite se quiser, um não-judeu no Irã. E essa pessoa disse: Sabe, onde eu estou, eu não tenho Wi-Fi. Tenho muita dificuldade para ouvir suas aulas. Preciso sair escondido de casa para ir, por exemplo, a uma LAN house. Eu não sei exatamente como isso funciona, não sei se é monitorado ou vigiado, ou seja lá como for. Preciso sair escondido até uma LAN house e usar o Wi-Fi deles para ouvir sua aula. E eu só consegui fazer isso na manhã de quinta-feira, o que significa que a nossa noite de quarta-feira aqui é a manhã de quinta-feira lá, ou de madrugada. Então, por favor, me faça um favor e suba isso o mais rápido possível. Agora tento, mesmo exausto, pois dou aulas seguidas, das 8 às 9 em inglês e das 9 às 10 em árabe. Depois, como algo, volto para casa querendo dormir, mas não consigo, mesmo exausto. Mas eu percebo que há pessoas que esperam pela aula e estão se colocando em perigo só para assistir à aula. Quero dizer, essas são pessoas que não precisam ouvir Torá em árabe, mas mesmo assim escolhem ouvir.
e acho que devo retribuir esse favor enviando o conteúdo o mais rápido possível. Sim, algumas pessoas se colocam em perigo. Agora, enquanto você está dando a aula ou preparando a aula, você pensa nessas pessoas? Ou você está focado apenas, sabe, no público judeu à sua frente? É engraçado você perguntar isso porque, veja, eu falo árabe, claro, eu poderia refinar meu árabe e usar palavras mais rebuscadas e pomposas no vernáculo árabe ao qual eles estão acostumados. Sempre penso que talvez devesse melhorar meu árabe, evitar palavras em hebraico e focar só no árabe para facilitar para eles. Digo a mim mesmo que não foco neles, mas sim na minha comunidade. Não me oponho a ninguém ouvir minha Torá em árabe. Todos são bem-vindos, seja quem acredita em Deus ou não, cristão ou árabe. Não me importo desde que estejam ouvindo. Digo isso para mim mesmo. O tempo todo eu dizia para mim mesmo, o tempo todo, devo parar de usar palavras em hebraico e focar apenas no árabe? E então percebo que tenho um público judeu. Essa é minha prioridade. Minha prioridade é um público judeu. Então eu simplesmente mantenho do jeito que está. Já teve rabinos ou pessoas na sua comunidade que se opuseram? Tipo, você não deveria ensinar para não-judeus. Isso e aquilo na minha comunidade. Não, recebo comentários de fora dos Estados Unidos dizendo que não posso ensinar Torá a não-judeus, mas tenho permissão do Rabino Mazuz. Allah Salam Rabino Mazuz, um grande rabino em Isla que faleceu. Na verdade, acho que faz exatamente um ano, ou talvez um pouco mais de um ano. Tem uma mensagem de voz dele dizendo: continue assim, você está ensinando Torá para judeus. E quem quiser ouvir já está público no YouTube, Instagram, redes sociais e Facebook. Quem quiser ouvir, pode ouvir. Eu não estou direcionando minha Torá para não-judeus, estou direcionando para judeus, e quem quiser ouvir, pode ouvir. Então ele me disse: não se preocupe, apenas se livre de todos os comentários negativos na sua vida, nem responda a eles e continue fazendo o que você está fazendo. Estamos vivendo em uma época. E uma coisa que eu vou te dizer é que muitas pessoas não judias me pedem para convertê-las. E eles me perguntam: você pode nos ensinar sobre guardar o sábado, guardar o Shabat, sabendo que só os judeus podem guardar o Shabat? Se você não é judeu, não pode guardar o Shabat. Apesar de doer, digo que não podem, pois percebo a sede deles de aprender. Eu digo, desculpem, não posso ajudar nisso. Não faço conversões, nem posso ajudar a guardar a Torá ou o Shabat. Trabalho com uma pessoa que está no Egito sob um pseudônimo. Ele sempre pede, por favor, quero guardar o Shabat. Respondo, desculpe, adoraria ajudar, mas não posso. Agora você não pode guardar o Shabat. Quando você diz que não podem guardar o Shabat, eles questionam e perguntam o que fazer. Eu sinto que minha alma é judia, ou tenho certeza de que eles dizem outras coisas desse tipo para você. Sim, claro. Então digo para quem vejo que é genuíno e quer guardar, tudo bem, pode guardar, mas faz um favor para mim, acende um cigarro, ou liga a TV, ou escreva só alguma coisa para não ser um Shabat 100%. Sabe, você não pode guardar o Shabat 100%, só faça alguma coisa, um pequeno ato que mostre que você não está guardando o Shabat 100%, porque eu vejo que eles são genuínos. E de novo, eu não quero colocá-los em perigo porque é perigoso para eles, não para mim. Não quero colocá-los em risco por guardarem o Shabat. Então digo a eles: só mudem algo agora. Sabe, nesses países árabes, muitos deles são criados com um certo ódio ao judaísmo, a Israel. Ah, o que você sabe sobre como esses muçulmanos são criados pensando nos judeus? E o que acontece quando escutam suas aulas de Torá e como isso os afeta? Infelizmente, muitos deles foram ensinados de forma errada, seja nos lugares onde rezam, seja nas ruas, seja em suas comunidades. Eles foram ensinados de forma errada. E de repente, quando eles, sabe, agora eu não sou proficiente no Alcorão ou no Novo Testamento, sabe? Deixa eu ser proficiente nas minhas próprias escrituras primeiro. E aí talvez eu considere aprender o deles. Então eu não sou capaz de te dizer exatamente o que o Alcorão diz sobre odiar judeus ou não, ou sobre a terra de Israel ou não, mas os comentários que eu recebo me dizem, sabe, que fomos ensinados de forma diferente. Então, acho que a forma como eles foram ensinados é através do Alcorão, e nós fomos ensinados de forma diferente. Nós fomos ensinados sobre os judeus o tempo todo. Ainda hoje, eu recebo comentários como: você vai matar alguns bebês e usar o sangue no seu matzá. Onde isso está escrito? Nem acho que o Alcorão diz isso. Não sei de onde tiram. Acho que o ódio está sendo espalhado e disseminado por toda a cultura deles, sabe?
Se eu quiser dizer algo assim, e quando eles me ouvem falando sobre isso, dizem que não é verdade. Não podemos comer isso. Do que você está falando? Não podemos beber sangue. Não podemos matar. É um dos 10 mandamentos e você também tem o mandamento: não matarás. É uma das 7 leis de Noé. E quando eles finalmente ouvem alguém dizendo a verdade, o oposto do que ensinaram a vida inteira, eles ficam simplesmente chocados. Eles querem se converter porque perceberam quantas mentiras ouviram a vida toda. Finalmente, alguém fala a verdade na língua deles. Mesmo assim, isso só os aproxima de Hashem, os aproxima da religião, do judaísmo. Quais foram os feedbacks mais marcantes que você já recebeu? Imagino que te enviem e-mails ou entrem em contato de alguma forma, mas quais são algumas das coisas que mais te marcaram sobre o feedback vindo do mundo árabe muçulmano? Recebo tantos e-mails e comentários que nem consigo responder todos. Eu tento separar um dia durante a semana ou um dia durante o mês para responder todos esses e-mails e todos esses comentários, e muitos deles, como eu disse, são muito positivos. Os mais memoráveis, eu acho, são o caso do cara que queria mudar o nome dele de um nome árabe para o meu nome. Ele queria se chamar Uri. Ele me disse: estou mudando meu nome porque você mudou minha vida. Então, o mínimo que posso fazer é mudar meu nome para o seu. Achei isso fascinante. Outros dizem que começaram a acender velas para a Chanukah e, ao perguntar se sabiam o significado, responderam: não precisamos saber. Você está espalhando luz e queremos fazer o mesmo, retribuir. Eu disse: vocês não estão realmente me retribuindo, mas é um gesto bonito. Queremos acender algumas velas, são tantas. Alguns querem seguir uma dieta kosher. Trabalho com um cara que está em um lugar onde não há nada kosher disponível. E ele secretamente entra em contato com o responsável do Shabbat para levar comida kosher de avião ou enviá-la para esse local fechado onde ele vai. Ele se encontra com ele semanalmente e recebe comida kosher, pois não quer comer outro tipo. E esses e-mails, quero dizer, eles são muito comoventes. São comoventes não por minha causa. Eu não estou fazendo nada, só estou lendo e transmitindo, não estou fazendo nada. Isso mostra que as pessoas querem emet e buscam a verdade, estão sedentas. E são tantos comentários e são tantos e-mails que realmente minha caixa de entrada está lotada. Se eu pudesse mostrar, acho que já recebi cerca de 3.000 e-mails na minha caixa de entrada. Isso depois de eu já ter verificado vários deles e, graças a Deus, são muitos. Se eu lembrar de algo, posso te encaminhar. Mas esses são os que mais se destacam agora. Você acha que há quem te ouça, mas não admita publicamente? Com certeza, quero dizer, eles têm medo pela própria vida, muitos deles têm medo pela própria vida. Eles vivem em regimes onde, se forem pegos ouvindo algo além da própria religião, é muito perigoso. Com certeza, eu realmente acredito que há muitas pessoas ouvindo e elas não, elas têm medo até mesmo de, tipo, por exemplo, eu não cuido da minha conta do Instagram. Eu tenho alguém que cuida da minha conta do Instagram. E ele me manda coisas o tempo todo e ele me diz, sabe, recebemos uma mensagem de alguém. E, tipo, eles não têm foto, não têm publicações, nem seguidores, e pode até parecer um spam. Eu disse, ok, então o que eles estão dizendo? Obrigado por mudar minha vida e tudo mais, eu disse. É por isso que eles não podem colocar a foto deles, não podem colocar o nome deles, porque eles têm medo. Mas eles querem me mostrar um sinal de agradecimento, então eles me mandam um comentário. Tenho certeza de que há pessoas ouvindo com medo de falar. Você já pensou em como está alcançando lugares que, sabe, um judeu ou rabino normalmente não conseguiria? Quero dizer, em gerações anteriores, com certeza. Mas o fato de termos as redes sociais e a internet, agora você pode alcançar todos os cantos do mundo. É fascinante. É fascinante. Quero dizer, quando o profeta diz que devemos ser uma luz para as nações, esse é o jeito de ser uma luz para as nações. Com as redes sociais e o advento da internet, caso contrário, como poderíamos ser uma luz para as nações? Quero dizer, pense nisso. Há 100 anos eu não conseguiria fazer isso. Não havia internet, eu só estaria ensinando as pessoas da minha comunidade como a minha Torá estaria sendo espalhada. Sabe, a não ser que eu escrevesse um livro, obviamente escrevesse um sefer. Se eu escrevesse um livro, tudo bem, ele estaria sendo vendido, estaria sendo espalhado para outros países, mas fora isso, como alguém no mundo saberia sobre mim? Eu sou um peixe em um enorme mar de outros peixes que estão tentando fazer a mesma coisa. Todos nós estamos tentando fazer a mesma coisa. O que me destaca é fazer isso em árabe, mas não sou ninguém. Comparado a outros rabinos e palestrantes, nem posso me comparar. Eles sabem muito mais do que eu e são oradores mais eloquentes. Acho que só fui abençoado por começar a ensinar em árabe. É a única explicação que dá para imaginar. Você nasceu na Síria,
o que isso significa para você hoje e como você se sente em relação ao que aconteceu com a vida judaica lá. É engraçado você perguntar isso, porque outro dia, acho que foi ontem, eu estava perguntando para as pessoas, sabe, por que vocês saíram da Síria? Quer dizer, eu sei porque nós saímos da Síria, porque meu pai precisava de tratamento médico. Por quê? Perguntei para eles, por que vocês saíram da Síria? Quero dizer, era tão ruim assim? Eles disseram que no começo não era. No final, sim, estava muito ruim. A gente não conseguia andar nas ruas, precisava de documentação para ir a qualquer lugar. Quero dizer, éramos tratados pior do que o pior. E isso não ocorria apenas com judeus, outros grupos de diferentes religiões provavelmente eram tratados do mesmo jeito. Mas eles disseram que no final a Síria definitivamente não era a mesma Síria em que cresceram. Meu pai, meu avô cresceram, onde eles podiam experimentar a liberdade de andar na rua. Talvez não usando a kippá, mas não havia tanto ódio, porque o ódio surge toda vez que há uma guerra, há ódio. Quero dizer, você podia ter vizinhos não judeus morando com você no mesmo prédio e serem muito amigáveis com você, mas de repente há uma guerra e eles viram as costas, não te conhecem mais. O que me faz ter orgulho de ser sírio? Vou te dizer, é estarmos na comunidade síria e seguirmos os costumes sírios. Mas nem todos têm esse privilégio. Sim, uso a palavra privilégio. Nem todo mundo tem o privilégio de nascer na Síria, de poder falar. Estou aqui agora nos Estados Unidos, estou aqui há 41 anos para poder falar o árabe que eu falo. Às vezes me surpreendo comigo mesmo, e isso só acontece porque nasci na Síria. Caso contrário, nem teríamos essa conversa ou entrevista. Tenho orgulho de ter nascido na Síria. E na verdade, meus seguidores sempre me dizem, eles usam um termo, eles dizem Ibn Belad. Ibn Belad significa filho da minha cidade natal. Seria muito diferente se eu ensinasse árabe de Teherã e tivesse nascido em Nova York, nascido fora da Síria, do que realmente ter nascido na Síria e ensinar a escrever árabe. Eles simplesmente valorizam muito isso, eles realmente valorizam muito. Eles me dizem o tempo todo, Ibn Belad, eu nem sei quem eles são, mas eles me dizem o tempo todo. Eles têm muito orgulho. Olha, esses são gentios, os não-judeus. Eles têm orgulho de ter alguém que veio do país deles e que é capaz de espalhar luz. Uau! Você sente uma conexão com o mundo árabe ou se sente separado dele? Quero dizer, Teve uma fase em que só ouvia música árabe e eu simplesmente amo isso. Não acho que seja porque venho da Síria, é só que é um gênero musical muito rico, então eu ouço o tempo todo. Obviamente, os alimentos na nossa casa, na comunidade, nós comemos as comidas sírias, as comidas árabes, sabe, as comidas do país em que nascemos. Estou muito conectado ao mundo árabe agora, especialmente mais do que antes. Agora eu tenho que estar, na verdade, eu preciso estar conectado ao mundo árabe. Eu preciso entender o que está acontecendo, não necessariamente política, mas preciso entender o que está acontecendo em diferentes países. Sabe, o que eles fazem no Iêmen, o que eles fazem no Líbano é diferente. Pode parecer igual, mas definitivamente não é. As roupas são diferentes, a comida é diferente. E para que eu possa causar o impacto que eu quero, eu preciso aprender a cultura deles. E eles apreciam isso. Eles apreciam que há uma pessoa de fora da cultura deles tentando fazer o melhor e entender a cultura. Entro frequentemente em supermercados e mercearias de não-judeus. Se a pessoa for iemenita, tento usar algumas palavras em árabe iemenita. Se for iraquiana, tento usar algumas em árabe iraquiano e faço o mesmo com egípcios e libaneses. E eles apreciam, eles gostam muito disso, então eu definitivamente preciso estar conectado ao mundo árabe. você mencionou, sabe, nos artigos que eu li, que você não pode aproximar as pessoas com força, só com amor. O que isso significa na prática? Por que acredita que essa abordagem funciona onde outras falham? O confronto, na sua opinião, afasta as pessoas? Com certeza. Quero dizer, eu vi isso falhar na minha comunidade. Quando você tenta fazer uma pessoa, sabe, parar de fazer o que ela está fazendo, e aí você diz pra ela: "Ah, sabe o quê? Existe purgatório, existe o diabo, existe fogo e tudo isso." Isso não adianta nem faz diferença. A pessoa fala: "Me deixa viver minha vida, fazer o que eu quiser, não vem me falar dessas coisas." Quando você tenta dizer pra ele, sabe, que existe um criador, que existe um mestre que está te observando, que vai te recompensar, sabe, ele te ama, olha todas as coisas que ele tem te dado na sua vida. E você tem que servi-lo e tem que amá-lo tanto quanto ele te ama. E então talvez existam dois tipos de techuvá. Basicamente, techuvá significa arrependimento, como se aproximar de Deus. Existe o caminho de Ahavá, que é o amor, e de Irá, que é o temor.
Agora, para começar, obviamente, causa um impacto maior. Quando você assusta uma pessoa, todos nós sabemos que quando você quer chocar alguém, você precisa assustá-lo. Mas, a longo prazo, isso não funciona. A longo prazo, ele pode até se inspirar por 1 ou 2 dias, mas isso não adianta. Mas quando você fala que Deus existe, que Ele te ama e que devemos temê-lo por amor, não por medo de punição, isso causa um impacto maior. E é assim tanto para o povo judeu quanto para os não-judeus. Quero dizer, eu não gosto de mencionar nada que tenha a ver com, sabe, Satanás, inferno, fogo e todas essas coisas. Eu tento ficar bem longe disso porque eu mesmo não gostaria. Como eu explico isso pra você? Eu expliquei pra mim mesmo, na verdade, da forma mais simples possível. Deus é, é benevolente, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é bom. Eu não quero pensar em Deus como, sabe, alguém que está sempre esperando eu pecar pra me castigar. Eu não quero viver assim. Eu quero viver com a mentalidade de que existe um Deus. Ele sabe que erro por minha inclinação ao mal, mas sempre me dá novas chances de voltar a ele. Eu gostaria de me relacionar com Deus dessa forma. Eu não quero me relacionar com Deus pensando que ele está esperando para me castigar. O medo nunca funciona com ninguém, judeus ou gentios. Você acredita que a Torá pode mudar a visão do mundo árabe sobre os judeus? Tipo, se o Knesset, se o governo israelense falasse mais sobre a Torá, falasse mais sobre o que a Torá diz, os árabes nos respeitariam mais, eles nos entenderiam mais. O que você acha disso? Eu acho que todo mundo, eu vivo com esse credo: viver e deixar viver. Eu acho que você deve seguir sua própria religião. Cada religião deve seguir a sua própria, ter orgulho da sua religião. Quero dizer, a terra de Israel foi fundada na Torá, Hashem prometeu ela para nós. Se seguimos a Torá, temos que obedecer à Torá. O governo de Israel definitivamente tem que seguir a Torá, manter sua posição e não ter vergonha da Torá. O problema atual é porque você ouve isso. Não preciso te dizer, a maior questão agora é o sionismo. Vocês roubaram nossa terra, e o curioso é que a própria Torá diz que ela foi prometida ao povo judeu, e as outras religiões sabem disso. Quero dizer, seja no Islã, seja no cristianismo, está claramente escrito no Alcorão, está claramente escrito no Novo Testamento. A terra de Israel foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, ao povo judeu. Eles sabem, todo mundo sabe. É só que eu acredito nisso, que se o povo judeu não aprender sua Torá, sabe, havia um rabino, Zema Rabi Haim de Valajan. Rabaim de Alajim diz que se um judeu não souber fazer o Kiddush, o gentio vai ensiná-lo a fazer a Havdalah. O que significa que, se você não souber como se santificar e simplesmente se manter entre os seus, o gentio vai vir e lembrar você de se manter entre os seus e de ficar bem distante. Fique com os seus, mantenha-se fiel à sua própria religião e as pessoas vão valorizar isso, as pessoas vão valorizar. Se você conduz sua vida através da ótica da Torá, assim como outras religiões conduzem suas vidas através da ótica de suas próprias religiões, escrituras e textos. É nisso que eu acredito, eu realmente acredito. Eu sou um ninguém, de novo, mas eu realmente acredito. Se o Knesset, os membros do Knesset, começassem a estudar a Torá, a citar mais as escrituras e versículos da Torá em suas reuniões, em suas conferências e em tudo. Fui a uma conferência em maio do ano passado, quase um ano atrás, em Berlim, e nós estávamos lá com cheques, com ímãs, e eles realmente apreciaram o fato de eu citar a Torá. Eles gostaram disso. Você deve se orgulhar da sua religião e do seu livro. Eu sei que estou te dando uma resposta muito longa agora, mas sim, para responder à sua pergunta, eu realmente acredito que se os membros do Knesset começassem a implementar mais e a falar mais sobre a Torá, as coisas mudariam. Você percebeu alguma diferença no engajamento e nas visualizações no seu canal depois de 7 de outubro, em comparação com antes? Com certeza, quero dizer, só por isso já dá para perceber. A conta do Instagram depois de 7 de outubro passou de tipo uns 100 seguidores, talvez nem isso, para uns 30 mil em poucas horas. Não, agora já está em quase 31 mil, foi para uns 18, 19 mil. Acho que é porque as pessoas querem saber, tipo, por que 7 de outubro aconteceu? O que é que há com os judeus? O que é que há com os judeus? Por que há tanto ódio contra eles? O que os judeus ensinam que gera tanto ódio? E aí eles entram no meu canal, veem alguém como eu falando sobre tudo, menos ódio, e ficam intrigados. Então, por que 7 de outubro aconteceu? O que está acontecendo?
Então eu acho que o motivo, e todo santo dia, eu acho que o motivo de eu estar ganhando cada vez mais seguidores é porque as pessoas querem saber. O que é que há no povo judeu que, sabe, faz com que as pessoas os odeiem tanto? E vou te dizer a verdade, não tem resposta, não tem nada, não tem nada. De novo, os únicos comentários que eu recebo são: vocês estão roubando nossa terra, vocês estão roubando nossa terra. Na verdade, eu entrei numa discussão com alguém em que ele me disse: vocês estão roubando nossa terra. Então eu respondi para ele. Eu disse: isso é a única coisa que você fala. Quero dizer, muda o assunto, já estou cansado disso. Tudo o que você fica dizendo é: vocês roubaram a terra, vocês roubaram a terra. Aí ele respondeu de volta. E ele disse: bem, se eles estivessem matando seus filhos, falando de Gaza, se eles estivessem matando seus filhos, então você também ficaria muito na defensiva. Eu disse: já sabemos, você já falou. Muda um pouco, muda o discurso. Por que você não pode simplesmente aceitar que sou igual a você? Deixar a política de lado? Não vamos falar de ódio. O que é em mim que você odeia? Esquece a terra de Israel e esquece o termo sionismo. Eu e você. O que é que você odeia em mim? Não tem resposta porque eu sou uma pessoa comum, não tenho nada, nenhuma ligação com o sionismo ou com qualquer coisa. Você pode me ouvir se eu estou falando só sobre amor e paz? Você pode me ouvir ou não? Eu não estou falando de ódio, não estou falando da terra de Israel. Eu nunca falo sobre política em nenhuma das minhas plataformas. Então, por que não conseguimos nos entender? Nenhuma resposta, não há resposta. E o dia 7 de outubro só, você sabe, o dia 7 de outubro só abriu os olhos dos árabes para perguntar: uau, o que é isso? O que há sobre os judeus? O que é que eles odiavam tanto nos judeus? Se você pudesse dar uma mensagem para as pessoas no mundo árabe que te assistem, qual seria? Primeiramente, agradeço a todos que assistem, pois há muitas outras pessoas que poderiam escolher para ver e ouvir. E eu realmente, sabe, costumavam dizer o tempo todo e ainda dizem isso. Na verdade, acho que não dizem mais, porque da última vez que estive em um avião, não disseram. Eles dizem: sabemos que você tem opções e obrigado por voar com a JetBlue ou algo parecido. Obrigado por voar com a Delta. Então sempre digo: sei que você tem muitos palestrantes para ouvir. Muito obrigado por ouvir alguém pequeno como eu. E continue fazendo isso, porque com o tempo você vai ver que o judaísmo é tudo. Não estou dizendo isso porque sou judeu, mas realmente o judaísmo sempre foi sobre luz. O judaísmo é sobre paz. O judaísmo é sobre serenidade. É isso que queremos. No fim dos tempos, quando Mashiach, o Messias, vier, está escrito que todos viverão juntos. Vai haver paz e harmonia. Não é isso que todo mundo quer, no fim das contas? Quero dizer, esqueça, olhe, o que está acontecendo no mundo. Todo mundo está tentando. O mundo inteiro quer um pedaço da terra de Israel, sionismo. Vocês roubaram nossa terra. É um país pequeno que o mundo inteiro quer. Ok, vamos deixar isso de lado. Você não quer que seus filhos possam viver em paz e harmonia? Sim ou não? É claro que quer. Então pare com o que está fazendo, com o ódio, as guerras e a política. Vamos apenas aprender a viver juntos. Esqueça, já ouvimos isso 1 milhão de vezes. Você roubou nossa terra, massacra nossas crianças e usa o sangue na matzá. Já sabemos disso. Vamos deixar tudo isso de lado e tentar chegar a um entendimento e revelar a luz de Deus, porque no final das contas, todos nós adoramos a Deus, seja qual for o entendimento que você tenha de Deus, no fim do dia, todos adoramos o mesmo Deus. Então, você não acha que Deus quer que todos os seus filhos, o mundo inteiro, vivam em paz e harmonia? É claro que você acha isso. Vamos deixar todas as nossas diferenças de lado e focar em tentar enxergar o que há de bom em cada um, tentando trazer mais paz, mais amor e mais harmonia para o mundo. Eu acho que se todo mundo, sabe, parasse de focar em política, porque isso é o que está em alta agora, todo mundo só fala de política. Só parem com a política, parem com a política. Tente ler a Torá e depois volte para mim e me mostre onde na Torá está escrito que promovemos o ódio, que promovemos guerras. Nada, se você entende a Torá corretamente, obviamente. E eu falo abertamente, e isso é em um ambiente público, estou dizendo isso. Se alguém tiver dúvidas, pode me enviar um e-mail para info@rabailarri.com. Se Deus quiser e eu tiver tempo, responderei. Quero acabar com todos os rumores, teorias, todo esse ódio e toda a besteira que está acontecendo no mundo. E basicamente, vamos nos entender. É isso, vamos nos entender. Rabino Urilati, muito obrigado por estar aqui comigo, obrigado pelo seu tempo, pelas suas ideias. Aprendi muito e tenho certeza que os espectadores também aprenderão. Se eles quiserem assistir às suas palestras, por favor, diga o nome do seu canal e onde mais eles podem encontrar você. Tudo bem? Então, muito obrigado. Antes de tudo, muito obrigado por me receber.
É uma grande, como eu digo, Zahut, é um mérito para mim que você esteja entrevistando alguém como eu. Eles encontram todos os vídeos no YouTube em árabe e inglês. E é curioso porque muita gente aprende árabe com nossos vídeos. Por quê? Como as aulas de inglês e árabe são idênticas, né? Se você ouvir a aula em inglês, pode ouvir em árabe também. Acho que o YouTube oferece traduções, legendas ou closed captions, permitindo que você aprenda assim. No YouTube é Rabino Urilati, no YouTube e no Instagram também é Rabino Urilati, e no Facebook também é Rabino Urilati. Então é o mesmo nome em todos os canais para facilitar para todo mundo. E novamente, meu e-mail, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é info@rabilate.com, rabilate.com. Nós aceitamos qualquer comentário positivo. Se for negativo, eu deixo isso de lado na hora. Nem perco meu tempo. Qualquer e-mail positivo ou qualquer comentário positivo, qualquer pergunta positiva, não tem problema nenhum. Obrigado, Rabino Urilati. Desejo tudo de melhor, muitas bênçãos e que continue com esse ótimo trabalho. Amém. Muito obrigado. Igualmente.